quente! Triplo! Só pulso. No basquete? Já foste. No basquete sou o maior. Esta é boa, esta é boa. Ténis. Out! Mas! Out! É tudo meu. No hóquei, sempre a deslizar. É isso. Nasci para isto. É por isso que jogo no placar. No Placar só precisas de ser bom apostador. Escolhe o teu desporto favorito e mostra o teu jogo. Placar, aposta na desportiva. O sítio onde nós vamos tem piscina? Várias. E gelados? Com os melhores. Saladas? Churrasco, wraps, Tipo buffet? self-service. Nem quero imaginar o preço. Passa um verão de qualidade a preços que são um descanso. Venha de férias para o Lidl e descubra porque é que o preço é só o começo. Lidl, mais para si.
Muito boa tarde, bem-vindos aqui ao pavilhão do Águas Santas para assistir a mais um jogo do Campeonato Placar Handball 1, referente à quinta jornada. Jogo entre o Águas Santas Milanesa e o Vitória Futebol Clube. Neste momento, estas duas equipas encontram-se distanciados em termos classificativos, até mais não fosse pelo número de jogos já realizados. O Águas Santas realizou 3 jogos e tem 3 vitórias, somando atualmente 9 pontos. O Vitória de Setúbal já realizou 4 jogos, com uma vitória sobre o Boa Hora e de 3 derrotas com o Porto, São Joanense e Sporting, somando neste momento 6 pontos. Este jogo vai ser apitado também pela dupla Mário Coutinho e Ramiro Silva. Eu sou Abílio Ramos e trouxe comigo hoje, convidei o professor Mário Santos para também fazer aqui um comentário a este jogo. Algum comentário, Mário, queiras fazer aqui em termos de introdução referente a estas duas equipas? Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, como foi endereçado. E aquilo que eu me apraz falar neste momento é se olharmos para 2 parâmetros simples dos jogos que se têm realizado, tanto Águas Santas como Setúbal, olhando para a eficácia dos guarda-redes e para as falhas técnicas de ambas as equipas, parece-nos que tanto as falhas técnicas, o Águas Santas tem menos cerca de 5 em média dos jogos realizados, e em termos de eficácia na baliza, o Setúbal tem uma eficácia superior ao Águas Santas, o que se poderá prever aqui, só com estes 2 parâmetros, um jogo que nestes primeiros 10 minutos se irá definir se será equilibrado ou não no futuro. Muito bem, o jogo a começar já, o Águas Santas com a sua defesa habitual 6-0. 6-0 ali com um muro muito grande, ali com boa estatura em termos da zona central, tanto por parte dos 2 centrais como dos 2 segundos. Portanto, e o Setúbal numa fase de organização de jogo, com o Nuno Roca a comandar aqui o comando da equipa. Portanto, uma boa situação que criaram ali nos 6 metros, mas uma boa intervenção pela parte do António Campos. Portanto, situação que o Águas Santas não quis prolongar até ao fim em termos de ataque rápido. Isto pela simples razão de querer fazer uma substituição de defesa-ataque. O Setúbal apresenta uma defesa 5-1, com o jogador central munido de um lado pelo Nuno Roque e pelo seu lateral direito do lado contrário, e bastante avançado o jogador do 1 da frente. Referenciar que o jogador da frente é um jogador muito jovem, o Cavalcante, tanto um jogador ainda das camadas jovens, uma promessa em termos de seleção, portanto ele já com uma tarefa de muita responsabilidade ali em termos de comando da defesa, ou melhor, como defesa mais adiantado no sistema 5-5-1, não é? Portanto, esse é isso de mente, com certeza que os treinadores, quando impõem estes jogadores, não só pela sua dimensão, por facilmente cortar linhas de passe, mas também pela sua cultura em termos desportivos, portanto deve ser um jogador atento e sabedor de tudo aquilo que se está a passar durante o jogo, não é? Principalmente a sua capacidade antecipadora dos movimentos prévios do ataque adversário. A defesa do Águas Santas tem 2 pilares de grande dimensão na zona central. Portanto, o Setúbal terá mesmo necessidade de construir situações exteriores, no sentido de se afastar daquela zona elevada. Ou então com remates como aconteceu com o Nuno Roque, remates rápidos no primeiro apoio, surpreendendo. É que a defesa reagia, portanto, e facilmente a defesa se interpôs e em trabalho colaborativo com o guarda-redes a dificultar este remate do Miguel Batista. O André continua numa fase de organização aqui na zona central, a comandar o jogo, o Ruben Ribeiro à esquerda, o Miguel Batista à direita. Portanto, numa fase aqui onde efetivamente o Setúbal está a criar alguns espaços que efetivamente irão poder criar. Espaços esses que poderão ser benefício próprio para o André, mas agora o Ruben Ribeiro muito bem com o remate, sem grande oposição, a fazer o primeiro gol do Águas Santas agora, neste momento. Excelente remate agora por parte de Cavalcante. Cavalcante muito bem, do remate mesmo do exterior, mesmo encostado à linha. Ele em cima do segundo jogador a colocar um remate cruzado para o canto superior e a fazer um bom remate. Rematar tranquilamente para golo. Pronto, grande intervenção da parte do guarda-redes, penso eu que já vai com 4 defesas ou 3 defesas, portanto a estes remates, este ser uma situação aqui e agora
Portanto, há aqui um problema com os jogadores do Águas Santas. Acho que eles tomam uma atitude correta na parte inicial, mas depois deixam liberto sempre o braço do rematador. E os jogadores do Vitória de Setúbal, mesmo com o braço liberto, vão sempre até ao fim e têm conseguido até à data umas boas finalizações. Parece-nos que têm que antecipar um bocadinho mais cedo e controlar até ao fim o opositor, porque senão eles vão insistir em Sim, rematar. é obrigatório controlar o braço do remate. Exatamente. E depois o remate, quando sai com contacto, o guarda-redes fica muito desprevenido e é surpreendido pela trajetória da bola. Portanto, aqui um ataque muito bem trabalhado numa fase inicial por parte do Águas Santas, mas depois a última decisão, penso eu, que não foi a melhor em termos do André. Portanto, ele não quis aproveitar a situação de 1 para 1, fez uma assistência, o passe saiu mal e facilmente foi interceptado. Portanto, aqui uma falha técnica por parte do Nuno Roque, agora aqui um mau passe, tanto... E aqui também o Ruben Ribeiro a fazer um mau passe e uma boa interseção por parte dos jogadores do... Muito bem, penso que esta foi uma intervenção já mais positiva, o jogador efetivamente encaminhava-se, mas o braço foi controlado, portanto, e foi mais fácil fazer uma ótima intervenção. Previamente, o que é que aconteceu? Aconteceu uma situação de dissuasão por parte da defesa do Águas Santas, conseguiu uma falha técnica do Setúbal, mas logo, surpreendentemente e taticamente muito bem estruturado, a entrada de um jogador da linha lateral para surpreender o passe e também provocar uma falha técnica ao Águas Santas. Portanto, Nuno Roque, com toda a sua experiência, com todo o seu capital acumulado ao longo destes anos todos, portanto, a perceber-se, houve efetivamente algum trabalho prévio para conseguir uma situação de finalização, não foi conseguido, a defesa do Águas Santas conseguiu organizar-se e reorganizar-se 2 vezes, mas depois ele, com a sua experiência, facilmente olhando para a sua frente, havia espaço e utilizou o remate, portanto, com sucesso. E neste momento foi pedido o primeiro time-out e a situação está em 1-7. O que antecipávamos no início do jogo era que efetivamente o Setúbal tinha mais falhas técnicas e continua-se a confirmar durante este jogo exatamente a situação contrária. O Águas Santas está a provocar grande número de falhas técnicas, mas o Setúbal continua a ter maior eficácia na baliza. Como está a ter maior eficácia na baliza e o acumular de falhas técnicas por parte do Águas Santas, o resultado está num 7. Eu acho que vai ser obrigatório por parte dos jogadores do Águas Santas controlarem o braço do remate, não é? Porque já vimos que penso eu, 3, 4 golos que foram efetuados com um contacto por parte do jogador, mas com o braço liberto por parte do jogador que tinha a posse de bola, não é? Sim, tem que haver o avanço do lado do braço e haver o controle claro. Portanto, o Setúbal a continuar a defender um 5-1 com alguma profundidade, com o Cavalcante a defender quase nos 10, 11 metros. Portanto, e o André aqui numa fase de organização a tentar que o Miguel Batista consiga uma situação. E agora conseguir uma situação de 1 para 1, ali referente ao segundo defensor, o pivô, neste caso, que é uma situação de finalização. O Águas Santas, através de uma situação planeada, conseguiu um golo com tempo e bem estruturado. Penso que essa precipitação que estava a acontecer no início do jogo, falta de tranquilidade na forma como atacar a defesa 5-1 do Setúbal. A entrada aqui do Fábio, agora a defender aqui em segundo. O Fábio, que é um jogador muito voluntarioso, muito rápido nas saídas dos 6, 8 metros. Muito forte também no contacto, a tentar aqui. Então, esta é uma situação, enfim, terá que haver aqui um bom diálogo entre o defensor e o guarda-redes, porque o remate só poderia acontecer por aquele lado. Terá que haver aqui, em termos de tática individual, algo diferente. Referindo um pouco o que tu fizeste recordar há pouco sobre a defesa e o avanço do lado da bola, dos apoios e do braço para o contacto, acontece é que o jogador direito que atacou aqui neste momento e que marcou este golo apanhou sempre o adversário com os pés paralelos e isso aí perde toda a vantagem o defensor.
O Águas Santas nestes momentos já encontrou algumas dificuldades, já não tem muitas soluções para este tipo de jogo do Setúbal, com muita segurança em termos de bola, a jogar dentro dos 9 metros. Portanto, e o resultado neste momento é estar com 7 golos de diferença e Mário era algo que nós não estaríamos a contar numa fase desta, até pelo histórico das equipas já neste campeonato, não é? Sim, o que acontece é que estes 10 minutos são claros e colocam a fasquia muito elevada para a necessidade de haver um retorno do jogo do Águas Santas. O acumular das falhas técnicas, a ineficácia por parte da defesa, a incapacidade do contacto tem promovido e dado ao Setúbal a possibilidade de ter esta diferença no marcador. Houve aqui uma alteração, tanto o André ficou no banco e agora o Pedro Seabra Marques a ter ele o comando das operações, aqui na nossa central, em termos táticos, a tentar criar ali situações de finalização. Portanto, agora uma tentativa de assistir o passe, pensou que foi um bom recurso, se calhar o Tiago não estaria atento ou não estaria a contar com esta situação porque o espaço estava lá. Sim, a bola foi colocada no espaço. O Águas Santas está a sentir algumas dificuldades com este tipo de defesa e em termos de organização do seu jogo. Portanto, aqui uma preocupação agora com o Fábio a perder o contacto 1 para 1 com o lateral naquela posição e neste caso o Francisco Silva, um jogador que começou no ABC. Uma pequena alteração aqui também, a entrada de João Gomes para o lugar do Miguel Batista. Portanto, ia ter ali uma boa situação que aproveitou muito bem, benefício do trabalho individual dele, mas depois em termos de finalização não foi a melhor. O Setúbal também transportou isto em termos de ataque rápido, também não foi muito feliz em termos de finalização, mais pela atitude em termos defensivos e pela postura dos jogadores do Águas Santas que estão com certeza a pensar que terão que ter uma outra atitude, ser mais capazes para que efetivamente consigam recuperar mais bolas e que não sofram tantos golos. Sim, há necessidade de aumentar a agressividade defensiva. A agressividade defensiva no contexto do controle mais imediato e antecipado dos opositores com bola. E tem que haver mais ajuda porque na verdade o Setúbal tem concretizado muito em penetração e há necessidade de ajuda. Muito bem, um bom trabalho, um bom cruzamento entre o João e o Ruben Ribeiro, ali tudo bem feito, a defesa a ficar nos 6 metros, portanto, tecnicamente foi tudo muito bem, tática nível também, o melhor não foi a finalização, não é? Sim, conseguiram de uma forma brilhante retirar o jogador avançado e haver uma situação de golo clara da primeira linha. Foi à trave, mas foi tudo muito bem feito. Aqui Nuno Roca a continuar a comandar aqui as operações em termos de ataque, com o Arnaldo na posição lateral direita e Cavalcante na mesma, na posição de... Portanto, uma bola uma bola recuperada para Águas Santas na tentativa de assistência ao pivô que transportou para um ataque rápido, mas o Mário, portanto, não foi capaz de conseguir uma situação de finalização. Deveria, penso eu, ter parado ali um bocadinho, esperar pelo apoio e depois ver, porque já estava em desvantagem numérica, já estavam os defensores com ganho de posição. Sim, houve também alternância na baliza do Águas Santas, porque durante estes 14 minutos só tinham havido duas defesas. Muito bem, agora é algo que já estamos habituados aqui a ver neste clube, um bom trabalho ali entre o Pedro e o pivô, portanto, uma boa situação por parte do bloqueio, a ficar no segundo, o tempo necessário para criar um bom espaço, para depois ter uma boa finalização e o Águas Santas a fazer neste momento, aos 15 minutos quase, o terceiro golo. O resultado neste momento, 3 para o Águas Santas, 10 para o Setúbal. O Setúbal tudo dependerá da capacidade do Nuno Roca aguentar este ritmo de jogo. Enquanto o Nuno Roca conseguir aguentar este ritmo de jogo, conseguir construir esta forma de ataque planeado, estruturado, o Setúbal vai sempre encontrar algumas soluções de sucesso perante a defesa 6-0, que se mantém na mesma passiva, muito pouco proativa e com muito pouco trabalho de pernas para o lado da bola.
Vamos ver até que ponto tanto o Carlos como o Ruben na zona central se conseguem conciliar e conseguem efetivamente ter melhor sucesso na zona. Exatamente, este tipo de situação, contacto dentro dos 9 metros é primordial. Melhor agora. Sim, há ali uma dinâmica diferente, há ali um trabalho entre os terceiros e os segundos e entre os dois terceiros, portanto, na tentativa de não criar grandes espaços ali. Portanto, um bom trabalho do trem inferior para que efetivamente, uma falta marcada aqui no bloqueio, penso eu que tem toda a razão, o bloqueio foi ali com desvio, um desequilíbrio muito grande por parte do... E agora é João Gomes, sim senhor, muito bem, ali na situação de 1 contra 1, a entrar para fora, entre o segundo e o primeiro, é uma boa finalização, ainda a conseguir que efetivamente o Setúbal ficasse com menos uma unidade após o contacto no momento do remate. É uma excelente execução por parte do João Gomes, porque ele aguenta a carga e entra em penetração, provocando 2 em 1, um golo e uma exclusão, 2 minutos. Portanto, numa fase prévia, o Águas Santas agora a subir um bocado a defesa, o Ruben a subir também sobre o Nuno Roque, o Fábio também a subir, mas depois facilmente a organizar em termos de 6-0. Mais uma situação de falha técnica por parte do Setúbal, uma violação aqui agora. Uma entrada por dentro da área que os Jatos castigaram com um ataque. Portanto, a manter a posição de agora o Seabra numa fase inicial da organização do jogo, a ocupar a posição de lateral esquerdo. Portanto, um cruzamento com o Ruben e agora sim o Gomes a tentar criar ali uma situação de vantagem para depois Mário Lourenço finalizar. Portanto, mais uma boa intervenção por parte do guarda-redes. Portanto, que tem estado muito bem este guarda-redes em relação ao Águas Santas, tem feito a diferença. Há uma relação direta entre o número de defesas que o guarda-redes do Setúbal tem, que são 5 até este momento, e o número de defesas que os guarda-redes do Águas Santas têm, que são 2 únicas simplesmente. Portanto, isto aqui cria algum desequilíbrio e cria alguma motivação ao Setúbal e desmotivação por parte do Águas Santas. E agora o Arnaldo outra vez numa posição de cruzamento central, lateral direito, a ir a rematar entre o terceiro e o segundo com o remate cruzado, utilizando muito bem o seu pulso para uma boa finalização. E agora um bom trabalho por parte também do Águas Santas, temos que dizer. Então, um ataque rápido, um bom trabalho ali, um bom diálogo entre o João Gomes e o Mário Lourenço para uma boa finalização e a colocar o resultado neste momento em 5-11, quando estamos decorridos 17 minutos e 38 segundos. Foi um excelente momento de reposição após golo, com todos os timings cumpridos e uma situação clara de golo na ponta direita. Bem executado pelo Mário. Até agora o Águas Santas vai alternando numa fase inicial em termos de defesa, ou faz um 4-2 ou um 5-1, mas depois facilmente a organizar-se. Portanto, uma boa intervenção por parte do guarda-redes, ao remate anterior, da recuperação da ponta esquerda da defesa do guarda-redes. O Mário depois na tentativa de impedir a entrar em contacto com o ponta e os Atos muito bem a criar uma situação de 7 metros. Situação de 7 metros convertida por Ruben Santos. E voltam a estar em igualdade as equipas após o voltar do jogador excluído por parte de Setúbal. Nota-se que as equipas também por cerca dos 15, 16 minutos fizeram a circulação de atletas. Tanto o Águas Santas como o Setúbal circularam alguns atletas e trocaram de postos específicos. Portanto, houve um rejuvenescer, ao fim e ao cabo, para manter esta intensidade e qualidade de jogo. E houve uma alteração em termos defensivos por parte do Setúbal, agora sim a deixar o seu sistema habitual de 5-1 no inicial para um 6-0 aqui. Portanto, e agora houve ali um bom trabalho por parte do Pedro Seabra, houve ali um desentendimento entre o terceiro e o segundo aqui do lado direito, portanto um a chegar atrasado, e esse atraso foi suficiente para o Pedro Seabra depois criar ali um espaço para finalização. De referir o excelente bloco do Cavalcanti previamente. Tem Mário Lourenço como responsável por 7 metros, pôr o resultado neste momento em 6-12.
Águas Santas a repor numa fase inicial, agora um 4-2. O Flávio e o Ruben à frente, numa pré-fase de organização. A tentativa de afastar o jogo o mais longe possível e agora sim recuar a cena de 6-0. Uma preocupação em termos de assistir. O pivô que facilmente finalizou, uma boa intervenção do guarda-redes, mas depois também a recuperação pela equipa do... E agora penso que o guarda-redes do Águas Santas está aqui a fazer um bocadinho a diferença em termos de intervenções e finalizações. Já vai aqui com, penso eu, com 7 defesas, que neste momento a contrabalançar com o do Águas Santas, que estará com 3 defesas, penso eu. Portanto, faz aqui alguma diferença. Eu penso que é assim muito bem a atitude do guarda-redes, mas há que ter o Águas Santas obrigatoriamente tem que melhorar em termos de finalização. Tem que alterar o timing do remate. Tem que ser finalizadores de uma outra forma. Tem que jogar muito com o tempo de remate. Porque tem criado as oportunidades, mas depois o último gesto não é o mais eficaz. Simulação prévia, remate, alterar. Portanto, alguma preocupação agora em termos de organização por parte da... Pronto, e agora o Carlos a sair, o Ruben entrar ali na zona dos braços dele, ele com os braços afastados e um contacto onde efetivamente às vezes os jogadores conseguem... Enfim, sim, foi às vezes um contacto, também um contacto que aconteceu e que tem que ser sancionado, não é? Não é nada de intencional, não é nada de grave, não é? Mas pronto. Se os árbitros entenderem, podem perfeitamente... Exatamente, foi toque na cara, normal. Pronto, estas são as tais situações em que em termos defensivos são erros crassos, não é? Deixamos de ganhar a vantagem posicional, não é? Não temos. É? E depois temos um atleta baixo e mais leve, mais baixo. Portanto, atrás de um jogador de maior dimensão. E vai perder na sua... E o Ruben agora a marcar mais uns 7 metros e pôr o resultado neste momento com diferencial de 8 golos, 6 para o Águas Santas, 14 para a equipa do Vitória de Setúbal. Mas embora a situação tenha ocorrido numa situação de superioridade numérica, mas a necessidade de contornar o jogador pivô é determinante. Bem, o Águas Santas a jogar de baliza vazia. Portanto, são aqui 2 jogadores agora com o sistema 6-0, não são dos mais altos, tanto o André como o Pedro Seabra. Aqui temos finalização, mas são 2 jogadores muito evoluídos tecnicamente e taticamente, portanto, a tentar aqui com outras valências, criar outras situações em benefício do grupo. Sim, a conseguir através de um remate de surpresa um excelente golo, o Pedro. Bom, uma tentativa de assistir ao pivô em que eles solicitaram e provocaram um bocado a arbitragem a tentar que haveria falta. Os árbitros não entenderam isso, deixaram seguir e facilmente transportaram para uma boa situação em termos de finalização. Aqui agora um grande passe, uma grande visão de jogo por parte do lateral esquerdo aqui, a meter a bola diretamente na ponta para uma boa finalização. Muitos protestos aqui por parte do banco do Águas Santas, também dos assistentes. Nesta situação de João Gomes, que fez 1 contra 1, entenderam com certeza que havia ali algum contacto e que mais deveria haver em situação de... Pronto, e um amarelo ao banco do Águas Santas por este conjunto de protestos. Foi uma explosão natural, foi uma explosão natural de uma situação que parecia ser golo e que não foi, não é? Ao fim e ao cabo é isso. Bom trabalho aqui entre central, lateral esquerdo, Francisco e o ponta esquerda. Ali a conseguirem fixar o segundo e o primeiro e depois a libertarem situações
Pronto, e agora uma situação, penso eu, que acho que já dos que marcaram bem, porque efetivamente ele agora desequilibrou-se o jogador do Vitória de Setúbal no contato com o João Gomes e no momento da finalização ele estaria a ocupar já o espaço interior. Exatamente. Penso eu que a Isso é razão claro, estará claro. toda do lado dos árbitros agora aqui. O que não é claro é esta ineficácia por parte dos atletas do Águas Santas à frente do guarda-redes. Há necessidade de fazer uma simulação prévia, de lhe colocar uma bola em rosca, de lhe colocar a bola morta sobre a cabeça, mas optar por outro tipo de estratégia na parte final da execução do Penso remate. que é nesse capítulo, efetivamente, que o Águas Santas está a falhar muito, que é na parte final, na finalização. Porque tem criado situações para ter o jogo equilibrado, não tem conseguido na situação de 1 contra 0. Pese embora ser falta, foi uma excelente leitura por parte da defesa do Setúbal. Sim, tentar antecipar-se ali em termos de finalização. O Águas Santas terá que jogar com mais tempo de ataque, Jogar com mais tempo e alternar a velocidade da circulação. Não pode ser tudo nem a 100 nem a 200. Portanto, ali por parte do Tiago, um bocadinho desatento neste momento, a intervir, a não segurar este passe do João Gomes. Facilmente o Setúbal recuperou e transportou isto para um ataque rápido, pondo o resultado neste momento em 8-17. Com tempo, tudo feito com tempo. Muito bem. Sucesso. Muito bem, o João Gomes a entrar muito bem no timing certo e logo no primeiro apoio a fazer uma boa finalização. Portanto, não dá tempo à defesa de se organizar nem de aparecer uma segunda ajuda. Houve alternância de ritmo no início e depois na parte final. Portanto, estrategicamente muito bem este ataque. Este tipo de alternância em termos defensivos por parte do Águas Santas, a sair um bocadinho fora, portanto, e a não conseguir parar os jogadores naquele momento, está a criar aqui alguns conflitos, não é? Estão a ser sancionados efetivamente com situações de 2 minutos, não é? Foi o que aconteceu agora. Portanto, o Carlos a sair muito bem, depois já ajuda a aparecer, mas já a aparecer numa situação não sendo a mais vantajosa, não é? Foi o facto de ter ajudado por trás do opositor e que levou à exclusão do Fábio. Já estava para lá do limite corporal. Estas são as situações em que efetivamente ou se sai no tempo certo ou então temos que ficar atrás. Não é? O João Gomes quis fazer uma interseção, mesmo sendo rápido, saiu um bocadinho tarde, permitiu que o lateral ficasse de posse da bola e deixou um espaço grande para ser assistido. Estão em inferioridade, vantagem posicional ganha, depois é complicado. Depois é melhor nem sequer tocar, porque senão é ali de 7 metros ou a exclusão. A entrada agora do Ricardo Mourão para a ponta esquerda, por troca com o Fábio. Portanto, ia continuar aqui o Águas Santas a jogar com o André e o Pedro Seabra, e pontualmente eles na posição de central e lateral esquerdo. Muito bem aqui a assistência, penso eu que o Tiago terá que ganhar vantagem posicional, não se pode deixar ultrapassar. Com aquela dimensão não pode ser tão fácil contorná-lo, não é? Ele tem que ter uma posição base diferente, tem que pôr um apoio adiantado e outros 6 metros, porque se tiver com os pés paralelos, eles facilmente passam pela frente dele e conseguem roubar estas bolas, não é? E foi são pequenos pormenores que às vezes fazem a diferença. Fazem esta diferença e muito bem para o Cavalcante, que esteve muito bem defensivamente a contornar o jogador pivô.
Mário, não dizíamos nós que no início este diferencial de 10 golos aos 27 minutos ninguém estaria, nós pelo menos numa fase inicial, atendendo àquilo que é o histórico e o início do campeonato destas equipas, que não poderia acontecer, mas efetivamente está a acontecer e penso eu que está aí o resultado efetivo da prestação de toda a gente aqui dentro do campo, não é? O Águas Santas já está um bocadinho aquém daquilo que já fez nos outros jogos, portanto numa fase de organização e até muito mais numa fase de finalização, não é? O resultado desnivelou-se porque no início do jogo houve efetivamente muitas falhas técnicas e também houve um acumular sistemático de falhar à frente do guarda-redes. O sucesso, eu não diria falhar, diria que o guarda-redes teve sucesso sobre os rematadores e na verdade o guarda-redes de Setúbal tem estado brilhante. Vai com cerca de 8 defesas durante a primeira parte, o que acumulando as bolas na trave e as bolas fora que o Águas Santas foi desperdiçando, coloca o resultado em 10 golos de diferença. Muito bem, aqui bom trabalho, aqui, muito bem, muito boa leitura por parte do André, boa leitura por parte do João Gomes. O André em dificuldade, já ali, mas em suspensão, mas o André, tanto o João Gomes em dificuldade e o André muito bem a fazer uma penetração e receber esta situação em termos de aérea para a finalização, muito bem esta situação. Aqui uma tendência clara de alteração do sistema, pese embora seja no último minuto, parece-nos que vai acontecer na segunda parte a alteração do sistema defensivo por parte do Águas Santas. Mais aqui um conjunto de protestos por parte do banco do Águas Santas, é uma situação em que o Ricardo Mourão na disputa da bola caiu, a entender aqui toda a gente aqui do staff que enfim, havia necessidade de fazer os árbitros não entenderam isso. E a poucos segundos do fim, é uma situação o Luís Monteiro a pedir o seu time-out. Sim, esta situação é confusa de contra-ataque, a bola é colocada entre dois defensores do Setúbal e, portanto, uma situação de recepção com contacto. Sim, eu acho que o Ricardo estaria já em desequilíbrio porque ele fez uma recepção de costas e ele no momento em que ia correr voltou-se, criou ali um desequilíbrio e facilmente caiu. Portanto, e os árbitros entenderam que não foi razão suficiente para pararem o jogo e darem o benefício ou darem a posse de bola ao Águas Santas. Não é? Portanto, o Setúbal a criar aqui uma situação aqui de time-out, com certeza para estes segundos aqui experimentar ou testar alguma situação que efetivamente lhe permite com esta margem de 9 golos, assim, vamos testar uma situação, porque isto poderá-se repetir em outras situações, mas é necessidade absoluta de marcar um golo. E consolidar ao fim e ao cabo. Consolidar, criar confiança ali ao grupo, portanto é um reforço de confiança para todo o grupo. Sem dúvida. O Águas Santas compete não sofrer, são 15 segundos de concentração máxima e de leitura do jogo, na perspectiva de uma falta tática e de parar o jogo. Bem. Portanto, nada de especial em termos, uma fase normal de termos de organização se calhar muito lenta, porque a atitude do finalizador foi demasiado lenta, onde efetivamente a defesa do Águas Santas se conseguiu organizar e não permitir que fosse feito mais um momento. Ora bom, chegamos ao intervalo. Resultado em 10 para o Águas Santas, 19 para o Vitória de Setúbal. Portanto, este intervalo penso eu que terá que ser algo de forte e de importante e de reflexão e de conseguir um conjunto de soluções dentro do balneário em termos de atitude para que efetivamente o Águas Santas tenha uma outra postura, um outro tipo de finalização e consiga ultrapassar este, porque com certeza que antecipavam aqui um jogo mais fácil e com certeza que estariam à espera de neste momento estar numa situação bem diferente. Sim, aproveitar esta última defesa do António no sentido de poder na segunda parte aumentar a eficácia da baliza do Águas Santas e aumentar a eficácia no ataque. Ok, muito bem, ficamos por aqui, aguardamos então a segunda parte, até já. Triplo! Só pulso. No basquete? Já foste. No basquete sou o maior. Esta é boa, esta é boa. Ténis. Out! Mas! Out!
tudo meu. No hóquei, sempre a deslizar. É isso. Nasci para isto. É por isso que jogo no placar. No Placar só precisas de ser bom apostador. Escolhe o teu desporto favorito e mostra o teu jogo. Placar, aposta na desportiva. O sítio onde nós vamos tem piscina? Várias. E gelados? Com os melhores. Saladas? Churrasco, wraps, Tipo buffet? self-service. Nem quero imaginar o preço. Passa um verão de qualidade a preços que são descanso. Venha de férias para o Lidl e descubra porque é que o preço é só o começo. Lidl, mais para si.
Quente! Triplo! Só pulso. No basquete? Já foste. No basquete sou o maior. Esta é boa, esta é boa. Ténis. Out! Mas! Out! É tudo meu. No hóquei, sempre a deslizar. É isso. Nasci para isto. É por isso que jogo no placar. No Placar só precisas de ser bom apostador. Escolhe o teu desporto favorito e mostra o teu jogo. Placar, aposta na desportiva. O sítio onde nós vamos tem piscina? Várias. E gelados? Com os melhores. Saladas? Churrasco, wraps, Tipo buffet? self-service. Nem quero imaginar o preço. Passa um verão de qualidade a preços que são descanso. Venha de férias para o Lidl e descubra porque é que o preço é só o começo. Lidl, mais para si. Bem-vindos novamente ao pavilhão de Águas Santas para assistir à segunda parte entre o Águas Santas Milanesa e o Vitória Futebol Clube. Resultado que dá início com 10 golos para o Águas Santas, 19 para o Vitória de Setúbal. Vamos ver quais são as alterações mais significativas em termos de defesa e de ataque por parte do Águas Santas. Tanto que é a equipa que neste momento efetivamente terá que alterar algo daquilo que fez em termos da primeira parte para efetivamente conseguir um melhor resultado do que este que neste momento se apresenta. Neste momento a defesa do Setúbal a continuar com 6-0 e agora a perder ali, a ganhar no bloco. Há um remate do João Gomes, portanto a não penetrar e ela não conseguir ultrapassar o bloco da equipa do Setúbal. Razão pela qual o Setúbal recuperou esta bola e agora mantém-se num ataque organizado. E agora com Ruben Santos à esquerda em termos de finalização. À esquerda não, a central, desculpem, em termos de organização de jogo com Francisco Silva ao lado esquerdo. A alteração da atitude no jogo vai ser determinante tanto para o Águas Santas como a manutenção da mesma atitude por parte do Setúbal. Vamos verificar até que ponto a agressividade defensiva aumenta por parte do Águas Santas e fundamentalmente o trabalho no controlo e na antecipação e interseção da posse da bola. Uma pequena alteração ali, o Águas Santas a iniciar com um 6-0 aqui, com uma boa preocupação ali. Mas agora também a saírem, estão a cometer quase o mesmo erro que cometeram algumas vezes na primeira parte, que é o sair fora de tempo, a não chegar a tempo de impedir o passe e depois a criarem espaços para depois serem benefício do pivô e criar estas situações depois sancionadas com 7 metros por entrada no espaço de baliza.
O Ruben, em termos de finalização, não foi a melhor. E uma primeira intervenção do António Campos, este tiro de 7 metros aqui. Muito bem. Muito bem, agora aqui o Pedro a aguentar, o Pedro Seabra Marques a aguentar. E uma boa leitura por parte do João, a ver que havia espaço e a fazer uma aceleração na parte final. E depois com uma boa finalização. António a dar continuidade àquilo que nós pretendíamos e que falávamos. Se houvesse continuidade de fechar a baliza, a motivação é totalmente outra e verifica-se na reação por parte dos atletas nesta defesa de António. Agora uma certa ingenuidade por parte de Fábio no contacto excessivo e uma exclusão de novo. Aquelas situações de empenho a mais que às vezes são prejudiciais em termos de grupo, não é? Exato. Uma situação aqui agora de vantagem numérica, um trabalho ali. Portanto, a defesa a permitir que o Ruben jogue dentro dos 7 metros, quase, não é? Portanto, e facilmente ele conseguiu, com o apoio, entrar entre ali 2 defensores e depois ir até ao fim para criar a situação de 7 metros. Mais uma situação de 7 metros favorável ao Vitória, que o próprio Ruben vai agora conseguir concretizar. Portanto, neste momento, a concretizar mais o resultado, agora a ficar em 11 para o Águas Santas, 20 para o Setúbal. Passamos de uma situação vantajosa da defesa do António para uma situação de exclusão e de livre 7 metros. Portanto, se hipoteticamente haveria uma vantagem, rapidamente se perdeu. Trabalho em termos de organização por parte do Águas Santas, em termos de gestão de tempo, mas a conseguir manter ali uma atitude ofensiva, obrigando a defesa a fazer alguns deslocamentos, na procura de criar algum espaço e na certeza, porém, de conseguir, enfim, finalizar o mais tarde possível, pois continuam-se numa situação de inferioridade numérica que neste momento estão sem guarda-redes. Exatamente. Portanto, os árbitros neste momento a assinalarem jogo passivo, portanto a partir daqui terá que haver um outro tipo de profundidade e um outro tipo de situação. E agora pensou que muita intencionalidade neste remate. Nós aqui percebemos perfeitamente da capacidade de observação do Pedro Seabra, portanto, a ver ali o espaço e a ver o posicionamento do guarda-redes e a criar um remate cruzado para o canto inferior esquerdo do guarda-redes com êxito. Portanto, neste momento 12 para o Águas Santas, 20 para o Vitória de Setúbal. Portanto, ali um bom trabalho em termos defensivos. Portanto, uma boa situação, um bom trabalho pelo Ruben a conseguir fixar a defesa e depois com o pulso fazer um bom passo para a ponta e depois também assinalar uma boa intervenção do António Campos a este remate do ponta esquerda. Portanto, e a tendência observa-se de uma maior eficácia por parte dos guarda-redes António perante a baliza de Setúbal nestes primeiros 5 minutos, 4 minutos e meio de jogo. Portanto, uma situação aqui agora desperdiçada por parte de Pedro Seabra, num cruzamento muito bem feito entre o João e o Pedro, mas depois na parte final não ir até ao fim para a boa finalização aqui. Portanto, e o Francisco agora ali a beneficiar também de uma postura algo passiva por parte do defensor, a cruzar muito bem o apoio para a sua direita e a finalizar com êxito. Portanto, eu penso que o Águas Santas terá que alterar ali em termos defensivos, não poder permitir que o Setúbal jogue com bola dentro de 7 metros e consiga circular a bola ali, não é? Porque a 7 metros com um simples apoio facilmente estamos no espaço de... Sim, está a haver pouca agressividade e pouca comunicação. E daí haver sempre espaços e não haver ajuda. Por outro lado, o Setúbal mantém-se coeso e o Águas Santas parece-me ainda um bocadinho precipitado na organização. Eles têm que ser mais tranquilos, organizar com tempo e alternar a velocidade da circulação de bola. Portanto, boa intervenção ali por parte dos defensores do Vitória de Setúbal. Neste momento há uma tentativa de remate por parte do Pedro Seabra e agora também uma boa recuperação. Uma tentativa de passe, disputa da posse de bola, um bom remate e depois, efetivamente,
Boa recuperação por parte do Águas Santas a tentar prolongar mais uma situação de ataque. Trabalho por parte do Pedro aqui numa troca posicional com o lateral esquerdo, na tentativa de efetivamente conseguir uma situação de vantagem aqui. A questão também que se coloca é que estamos a fazer alguns desenhos sem agressividade, sem ser profundos. E não há fixação dos opositores. Como não há fixação dos opositores, depois as situações tornam-se mais fáceis para a defesa. Concordo. Isso é algo que já percebemos em muitas equipas, por vezes algumas movimentações feitas muito longe, mas sem efetivamente mobilizar a defesa, não é? Exato. Nem sem perceber se a defesa se desloca, se para, se não. Sem não. observar e sem profundidade. E portanto isso torna depois tudo mais fácil o trabalho defensivo. Alguma dificuldade por parte do Águas Santas em conseguir ultrapassar a defesa. A defesa do Vitória de Setúbal, a não ter muita amplitude em termos de ataque, a não ter alguma profundidade, a não conseguir que a defesa se desloque, na hipótese de depois beneficiar ali de um bloqueio por parte do pivô. Portanto, fazer um pivô que logicamente terá que estar mais atento, porque estas bolas têm que ser obrigatoriamente dele, porque ele está em vantagem posicional. Portanto, e tem que ir à procura da bola, não pode ficar à espera que a bola chegue às mãos, não é? Exatamente. E ele tomou essa postura e efetivamente esperou que a bola entrasse no espaço dele e foi ao contrário, não é? Houve um jogador que se antecipou e roubou a bola. São pequenos pormenores que às vezes são aquilo que faz a diferença entre ter e não ter a posse de bola. Exato. E naquele momento, sobre a pressão do jogo passivo, era necessário outro trabalho por parte do jogador pivô. Miguel Neves agora a entrar ali na zona dos 9 metros e mesmo contactado a conseguir uma situação de finalização e a manter o resultado neste momento a 15-21. O Águas Santas a continuar a defender 6-0 com o José Gonçalves a ocupar a posição de segundo defensor à direita, juntamente com o Carlos e com o Miguel. E o Fábio a continuar a sair, mas a sair com muito contacto ali. Portanto, está em risco aqui. Fábio tem que ter algum cuidado porque já foi em 2 exclusões, tanto com este tipo de atitude já sabe que os árbitros o vão castigar. Tentativa de assistir o pivô, sempre em passo por baixo, na hipótese de algum jogador se precipitar e tocar com o pé. Portanto, também ter alguma dificuldade o Setúbal neste momento em termos de organização, isto fruto também de uma mais entrega e de uma em termos de motivação por parte da defesa do Águas Santas. Portanto, e nestes momentos os árbitros já assinalaram jogo passivo. Está a haver uma intencionalidade em atacar o Fábio, que tem 2 exclusões, e há necessidade de ajuda, porque senão o Fábio vai ser excluído definitivamente. Portanto, ou ele abranda efetivamente a agressividade, ou tem que ser ajudado. Portanto, e mais um remate ao primeiro apoio aqui do Francisco, beneficiando um bocadinho da proteção ali do seu pivô, mas muito bem, um remate muito fácil, com pouca observação por parte do... E agora o Miguel também ali a precipitar-se ali no passe para o pé do Seabra, a não escolher a melhor execução. Muito bem o Miguel agora, a assistir ali o Fábio na ponta, a chamar o segundo no segundo, mudar para fora, chamar o primeiro, a libertar algum espaço e depois a não permitir que houvesse falta e entregar bem a bola para uma finalização. Sim, uma daquelas simples entre 3 jogadores. Salários simples, muito simples e eficaz, não é? Exatamente. Águas Santas a continuar com 6-0. Mais expectantes agora, não sei muito.
Portanto, cruzamentos sucessivos, central, lateral esquerdo e depois cruzamento do Francisco com o Rafael e o lateral direito nesta situação, a criar ali uma boa situação. Muito bem agora aqui. O Miguel a fazer uma simulação de passe para o ponto e depois a cruzar os apoios e logo no primeiro apoio a ter uma situação de finalização. Uma alteração inicial na fase de organização de jogo com Francisco ao meio, Ruben à esquerda. E agora sim uma situação de central pivô para efetivamente reorganizar e voltar à formação inicial. Um bom cruzamento aqui entre lateral e central. Criar algumas situações de vantagem para efetivamente agora criar um ataque rápido por parte do Águas Santas. Portanto, que muito bem transportado pelo Pedro Seabra e depois finalizado pelo Fábio, criando o resultado neste momento em 16-24. Este contra-ataque poderá ser um pouco a reação mais sintomática por parte do Águas Santas, porque passa o jogo para 8 golos de diferença, o que poderá agora, durante os próximos 20 minutos, poder tentar vir a diminuir e equilibrar o jogo de novo. Pedro Seabra marcas numa fase de organização de jogo, agora aqui a dar indicações daquilo que se vai fazer. Neste momento foi o ponta a sair, a ponta direita, para depois criar uma situação de segundo primeiro ali do lado direito da defesa do Setúbal. Mas está a faltar efetivamente dinamismo. O trabalho de pernas é necessário para fixar os opositores. Estamos muito parados. Receber em movimento, estamos a receber parados. E isso só por si tira ineficácia às ações ofensivas. Sejam elas combinadas a 6, a 5, a 2 ou 1. Atrasa todo o processo, não é? Exatamente. E facilmente a defesa se organiza. Portanto, o Tiago na situação de pivô tem que estar mais atento porque está a ser solicitado em termos de recepção. Portanto, isto está facilmente a permitir que a defesa o desequilibre e que lhe faça algumas interseções. Tem que estar mais concentrado para que efetivamente estas bolas não as perca, sejam recuperadas, sejam eficazes, não é? E transportadas para situações de jogo. O interior da defesa é sempre um interior com muito atrito para o jogador pivô, portanto tem que haver efetivamente alguma paciência, algum trabalho para ele e ele também ser um lutador no interior da defesa. E portanto só com essas características e esse tipo de atitude, excelente rotação no apoio deste jogador pivô. Um bom trabalho entre o lateral direito e o ponta, benefício ali da saída do segundo jogador, neste caso do Fábio, a não intervir no momento do gesto do passe e facilmente a fazer isto. Portanto. E estas são as situações em que efetivamente não é trabalho tático de grupo, mas é trabalho tático individual, capacidade de observação e leitura correta daquilo que está a passar no momento do jogo. Surpresa e uma excelente execução. Uma excelente execução ao primeiro toque por parte de Pedro Seabra. Alternância defensiva por parte do Águas Santas. Esperemos que o sistema se possa vir a manter com um 5-1. E a entrada aqui do Nuno Roque, agora também na troca com o Ruben Santos, aqui numa fase de central, mas que agora ocupa momentaneamente a posição de lateral esquerdo. Francisco Silva ali ao meio a tentar ali um bom trabalho com parte sempre na procura de assistir um pivô, portanto cria ali zonas de conflito. Mas parece-me ser na mesmo um 6-0 de interseção do lado esquerdo da defesa, porque o sistema não fica efetivamente em 5-1. É só uma tentativa de dissuasão do lado contrário da bola.
Muito bem, Fábio. Muito bem, agora uma intervenção por Excelente, parte de António Fábio. Campos, que facilmente recuperaram a bola e depois Fábio a receber a bola. No momento de receber, Parabéns. acelerar muito bem o jogo. Parabéns ao Fábio pela beleza que foi no contra-ataque. A forma como coloca a bola à sua frente e como vai atrás dela, determinante. E excelente execução por parte dele. E uma aceleração no momento depois de receber a bola para que adquirir vantagem posicional. Exatamente. A 14 minutos do fim, o Águas Santas está a 7 golos e o tempo começa cada vez a ficar mais exíguo para uma recuperação, mas tudo dependerá, digo eu, deste ataque e da eficácia do Águas Santas neste ataque, perante este ataque. Mais uma intervenção do António Campos, não é? Mais uma defesa do António. Com este tipo de eficácia na primeira parte, o jogo estaria equilibrado neste momento. Muito bem, mais uma situação resolvida individualmente, com capacidade de observação, a leitura dos espaços e depois com uma execução exemplar, uma pequena basculação à esquerda e um remate cruzado. Muito bem, Pedro Marques se habla agora. Se a basculação no último golo foi em suspensão, agora foi em apoio. Muito bem executado. São recursos que o Pedro tem e haja sempre capacidade física para o fazer. Situações de muito contacto entre o lateral e o pivô. Sim, são ali, situações de luta, mas são situações de disputa da posse da bola, exatamente. de entrega. Não foi sancionada e muito bem, porque uma pequena chamada de atenção é o suficiente. Pronto, e agora temos que dar, enfim, grande execução por parte aqui do ponta direita agora do Setúbal, ali de ângulo reduzido, a simular um remate e depois uma tentativa de remate em folha seca por cima. Muito bem, muito bem. sim, muito bem executada. Muito bem executada. E agora excelente as duas defesas do guarda-redes de Setúbal, que por troca com o guarda-redes anterior teve sucesso logo nas duas primeiras intervenções. Continua o Águas Santas numa primeira fase de organização do ataque do Setúbal a subir um bocadinho a defesa, a criar alguns espaços. E agora ali a ser castigados com um bloqueio do pivô. O Águas Santas na necessidade de acelerar o jogo, de criar situações ali para finalizar o mais rápido possível, para que o tempo ainda seja útil para uma boa finalização. Pena é agora que tenha conseguido esta situação de falta do ataque por parte do Ruben. Bom, lá está o sistema, nesta fase inicial, o sistema um pouco mais avançado por parte do Águas Santas. Mas voltam a recuar e volta ao sistema de 6-0. Cruzamento lateral central. Cruzamento, um bom trabalho ali por parte do Nuno Roque, o pivô a manter-se em tempos posicionais no sítio, a não se movimentar no momento em que o Nuno Roque inicia o seu processo e depois a ser muito bem assistido. São simples situações de grupo. Cruzamento 3 contra 3, cruzamento lateral central, assistir o pivô. Mas muito bem executadas e com muito sucesso. E agora uma grande intervenção do guarda-redes Alexandre Moura, do secretário de Setúbal, também há um remate, enfim, de ângulo bastante aberto por parte do Fábio.
alguma precipitação agora, pensou ali por parte do Pedro, o ataque não estava a funcionar em termos de organização e ele tentou ali, indo mais para fora, tentar ali aproveitar algum espaço entre o segundo e o primeiro por uma movimentação, mas a defesa tentou-se a perceber e conseguiu atrasar o remate com um bloco onde a bola chegou já um bocadinho lenta para o guarda-redes fazer uma boa intervenção. Falta de paciência, efetivamente. Agora que também começamos a entrar nos últimos 10 minutos do jogo. Os últimos 10 minutos do jogo têm características físicas já de algum descontrole e fadiga. Por outro lado, e à semelhança que falávamos no início do jogo, o Nuno Roque tem-se mantido ativo, tem conseguido gerir a sua capacidade e acaba-se agora por colocar a situação. Fez-lhe bem respirar um bocadinho ali no banco e tal, para entrar agora e estar outra vez nas condições ideais para comandar estar mais a oxigenado, ao fim e ao cabo. Pronto, e há uma intervenção aqui por parte agora do Ricardo Moreira também, porque efetivamente está a ver o tempo a esgotar-se e a vantagem a manter-se quase, neste momento com 9 golos de diferença, tanto a antever grandes dificuldades para efetivamente ultrapassar isto e levar de vencida este jogo aqui. Penso que neste momento do jogo não há nada a perder, não é? Tudo o que pudermos fazer para minorar esta diferença de 9 golos, há que efetivamente tirar alguma coisa, nem que seja fora da caixa, mas tentar tudo por tudo para mudar o rumo de um resultado que é bastante penalizador. São 9 golos de diferença. Sim, não se pode baixar os braços, efetivamente, mesmo nestas situações temos que mostrar sempre de vontade de aproveitar o tempo ao máximo. Portanto, perder por 2 é diferente de perder por 8, perder por 1 é diferente de perder por 2. Exatamente. E fazem demonstrar uma atitude competitiva por parte e até ao último segundo fazem-se coisas maravilhosas. Portanto, é uma questão de investir nessa capacidade. Portanto, o Pedro Marques Chaves a continuar ele a comandar o jogo, agora com a ajuda do André, agora já estiveram eles os dois numa fase inicial ali. E agora muito bem ali o João a simular um cruzamento ali ao lateral esquerdo, o segundo a adiantar-se um bocadinho e ele a perceber-se e a encurtar o apoio e a direcionar-se para o interior para uma boa finalização. Portanto, o André a marcar estes 7 metros e a pôr o resultado neste momento, quando estamos a 21 minutos de jogo, portanto a faltar 9 minutos, 20 para o Águas Santas, 28 para o Vitória de Setúbal. Agora sim, a alteração do sistema defensivo do Águas Santas, parece-nos 3-2-1, sim, 3-2-1, preocupações sobre o Nuno Roque, um sistema de responsabilidade individual sobre o Nuno Roque, mas temporário, penso eu. Não. Algum risco neste tipo de sistema, não é? Porque o Nuno Roque, com a sua experiência, tanto se tiver uma boa leitura ali com o pivô, portanto serão de benefício próprio estes espaços criados ali entre o terceiro e o defesa avançado, entre o terceiro e os segundos, não é? Sim, principalmente se ele receber a posse de bola, se ele conseguir a posse de bola, é sempre complicado. Ou não a recebe e fica condicionado, ou então haverá muito espaço aqui e a responsabilidade tem que ser individual por parte dos defensores. Aí está. Pronto, aqui uma boa finalização, agora mesmo de contactado e o Águas Santas a cometer mais uma vez um mesmo erro, que já fiz algumas vezes, é estar perto do jogador, mas deixar o braço liberto, não é? E ele mesmo em queda conseguiu já finalizar, em queda e em desequilíbrio. Sim, e a recuar, hipoteticamente. Alguma dificuldade do Águas Santas em criar espaços para a penetração dos seus jogadores. Neste momento não é uma equipa com grande potencial em termos de primeira linha, portanto terá que beneficiar de uma maior organização, de uma maior rapidez em termos de trabalho de grupo, para efetivamente que a defesa chegue atrasada e crie algum espaço. Sim, e criar estes remates de surpresa ao primeiro apoio, mas sempre com algum tempo. Pese embora agora não haver tempo para grande organização ofensiva. O Águas Santas a continuar com o sistema 3-2-1, aqui um bom trabalho ali o pivô com o Nuno Roque, os jogadores a tentarem ali receber um bocadinho fora. Portanto, o Fábio a tentar tirar a partida ali do contacto, na tentativa de excluir ali um jogador neste momento.
Os árbitros não interpretaram isso, então mais uma situação em termos de ataque por parte do Águas Santas. Muito bem, uma situação já repetida há bocado e voltar a fazê-la agora com muita eficácia entre o João e o André. O João a entrar e o André muito bem atento a acelerar e a conseguir quase no limite fazer uma boa recepção e também uma ótima finalização. Recepção e o tempo, muito bem. Portanto, uma bola agora ganha por parte da atitude defensiva por parte do Águas Santas, a pressionar muito o portador da bola, a pressionar também o receptor. E agora aqui penso eu que o André aqui podia ter penetrado, porque havia espaço para entrar e com certeza que teria outro tipo de solução e uma solução mais eficaz, não é? Exato, mais segurança, realizar outro tipo de remate. Podia ter aproveitado os apoios agora até ao limite para efetivamente... Muito bem, aqui o Francisco a fazer um trabalho sem bola, uma simulação sem bola no momento de recepção. Ele antes de receber já desenquadrou a defesa porque simulou a entrada para dentro, depois saiu para fora e efetivamente ganhou vantagem com esse gesto. Excelente trabalho de grupo, trabalho de grupo e ele valorizou esse trabalho de grupo com uma atitude também final muito boa, não é? Sem dúvida. Não permitiu o contacto porque ele desenquadrou-se do defensor com uma pequena mudança de direção. Era um pouco que referíamos, a recepção em movimento tem sempre mais sucesso e quem efetivamente conseguir jogar muito com as pernas terá sempre uma probabilidade maior de ter maior número de soluções. Muito bem, o Águas Santas em termos de organização, mas muito melhor também agora a defesa, conseguir atrasar este passe, que seria um passe ideal para o João penetrar, porque houve ali um bom trabalho por parte dele. Muito bem, agora, até aquilo que referimos há bocado, que ele não fez agora e teve um ganho, efetivamente, até uma situação de 7 metros e 2 minutos. O timingzinho de aguardar a entrada na área e tirar proveito. Não, os árbitros não entenderam assim, entenderam só marcar 7 metros e não situação de 2 minutos de exclusão. Bom, ia faltar em menos de 5 minutos, portanto 4 minutos e meio, o resultado a manter-se com um diferencial de 7 de diferença para o Vitória de Setúbal. Portanto, ia muito fácil esta situação de Francisco ali a contornar a defesa, o opositor direto e depois a criar uma situação de 6 metros. Portanto, não foi eficaz na finalização, foi eficaz na atitude defensiva. Muito bem, este trabalho aqui de paragem, simulação e acelerar o passe no momento certo. Tentar ganhar mais uma situação para a penetração e pôr o resultado em 24-26. O Setúbal a jogar sem pivô, portanto uma situação quase que responsabilidade individual homem a homem numa zona. São as situações que o defensor adiantar o apoio exterior, facilmente o Nuno Roque deixa de ter espaço para penetrar, não é? Exato, é uma questão de condicionar. O Nuno Roque faz uma diagonal, se eu adiantar o meu lado direito, exatamente, ele não tem hipótese. Se eu ficar com os pés paralelos, portanto, posso entrar em desequilíbrio e ser sancionado com algum outro tipo de falta, não é? Sim, isso é claro. Depende muito no condicionamento que conseguir o defensor colocar ao portador da bola. Eles neste momento estão a jogar de uma forma muito simples, cruzamentos simples para atacar uma defesa que está muito individualizada. Estão também a gerir o tempo, a prolongar os ataques até ao máximo. Sem dúvida, estrategicamente bem.
pequena paragem para limpar ali o terreno de jogo. Estão estas situações que efetivamente... Movimento preparado naturalmente, mas com sucesso. Faltou ali uma pequena ajuda do Pedro Seabra agora a este momento ao dele. encontro da Ele bola. a ver o defesa a sair, Exatamente. devia ter se aproximado da bola, não é? Ir ao ao encontro encontro da dela. bola. Não, ficou parado, portanto facilmente a defesa interveio ali com o orientamento de um dos membros superiores, não é? Percebe-se é fruto já de algum cansaço, com certeza, porque em situações normais ele não costuma fazer isto, não é? Águas Santas a subir a defesa toda, neste momento aqui um cruzamento lateral de ponta e efetivamente agora o António Campos a intervir a este remate de ponta. Uma boa entrada ali do parte do André a tentar conseguir mobilizar mais que o defensor, a criar espaço, mas depois a situação de passe não foi a ideal. Porque Sim, o João já estava em corrida, portanto devia ter colocado a bola um bocadinho mais à frente. Estava sob pressão, estava em suspensão, teria que decidir num tempo. São mais, as coisas estão difíceis para Águas Santas, neste momento a faltar 1 minuto e meio, 7 golos de diferença. A tentativa vai ser perder. Que aquilo que seria o objetivo principal, que era vencer este jogo, estará muito aquém daquilo que é possível, não é? Sim, sem dúvida alguma. Eu penso que o Águas Santas tem um resultado que lhe é desfavorável devido ao início da primeira parte. Foi uma primeira parte bastante apática e ineficaz, tanto na baliza como à frente do guarda-redes adversário. Neste momento a faltar 1 minuto, 24-32. Um diferencial de 8 golos, portanto foi aquilo que o Águas Santas não conseguiu recuperar em termos de segunda parte, não é? Houve uma postura muito idêntica, muito igual do Setúbal em relação àquilo que tinha na primeira parte. As alterações que estaríamos à espera seriam todas por parte do Águas Santas, em termos de eficácia, em termos de organização, em termos de postura defensiva, tudo isso, não é? Houve ali momentos que efetivamente houve ali pequenas alterações de muito sucesso, por comportamentos individuais e também por trabalho de grupo, não é? Mas não bastou para que efetivamente conseguissem aproximar-se de um resultado que lhes poderia... Houve melhoria, mas 9 golos de diferença era preciso ter uma melhoria muito mais eficaz ao nível das situações de 1 contra 0 e muito mais eficaz ao nível da baliza. A baliza melhorou efetivamente, o António esteve efetivamente melhor, mas não se conseguiu diminuir muito nas falhas técnicas, não se conseguiu diminuir muito em termos de eficácia defensiva. E acabou o jogo aqui no pavilhão de Águas Santas com a vitória do Vitória de Setúbal por 24-32, 24 Águas Santas, 32 do Vitória de Setúbal, portanto um diferencial de 8 golos aqui. Portanto, penso eu que o professor, que o início, como já referiste aqui do Águas Santas, foi um bocado atípico, não é? Porque estar aqui em situação de 6-1, 7-1 no início, portanto criou ali alguma instabilidade, pouca vontade, não digo vontade, mas a não acreditar nas capacidades dos jogadores e permitiu que o Setúbal conseguisse angariar confiança e essa confiança fosse uma mais-valia para depois conseguir solidificar este resultado e consolidar este resultado e passar este resultado por efetivamente por uma vitória. Portanto, aqui há algumas alterações também Águas Santas. Eu sei que aqui faz falta um jogador importante porque hoje vimos que o pivô não esteve ao nível que seria desejável, não é? Foi algumas vezes solicitado, mas não esteve nas melhores posturas em termos de recepção e de eficácia. Penso que com o regresso do Francisco Fontes, que enfim, será um pivô a trabalhar de uma forma diferente e será com o tipo de eficácia. Será alguma alteração a esperar em futuro em termos positivos. Sim, em termos globais é isso mesmo. O Águas Santas irá de certeza devorar em vídeo tudo aquilo que fez hoje para se apresentar de uma forma intocável em relação ao futuro. Por parte do Setúbal, o Setúbal fez o seu jogo e foi muito experiente a controlar os 6 golos que ganhou
logo no início do jogo na situação de 7-1. Muito bem, fica por aqui então os nossos comentários. Agradecemos a vossa presença aqui e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. No basquete? Já foste! No basquete sou o maior. Esta é boa, esta é boa! Ténis. Out! Mas! Out! É tudo meu. No hóquei, sempre a deslizar. É isso! Nasci para isto. É por isso que jogo no placar. No Placar só precisas de ser bom apostador. Escolhe o teu desporto favorito e mostra o teu jogo. Placar, aposta na desportiva. O sítio onde nós vamos tem piscina? Várias. E gelados? Os melhores. Saladas? Churrasco, wraps, Tipo buffet? self-service. Nem quero imaginar o preço. Passa um verão de qualidade a preços que são descanso. Venha de férias para o Lidl e descubra porque é que o preço é só o começo. Lidl, mais para si.